Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nesse sexto domingo do tempo comum, a igreja nos exorta a termos confiança em Deus. Só que quem vai dar a tônica da liturgia no domingo de hoje é o grande profeta Jeremias. O grande profeta Jeremias, uma das personagens mais importantes do antigo Israel, porque suas palavras aqueciam o coração dos judeus, de tal modo que Jeremias sempre foi considerado um grande profeta, porque as palavras dele falavam ao coração de um modo ímpar, de modo que os judeus sentiam o coração se aquecer com os ensinamentos, com as exortações, com a palavra que Jeremias trazia, de tal modo que, no início da igreja, o livro de Jeremias foi logo recordado, lembrado pelos cristãos. Lembremos-nos que, naquele momento da história em que Cristo, 40 dias após a Páscoa, voltou para os céus, os cristãos, domingo após domingo, se reuniam para a fração do pão, para celebrarem a missa, comumente chamada por nós. E ali eles não tinham, de modo nenhum, livros escritos da palavra de Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque aquilo ali era um patrimônio dos judeus. E não se tinha também esses trechos guardados nas casas. Porque uma Bíblia, uma biblioteca, Bíblia é sinônimo de biblioteca, eram vários volumes pesados e caríssimos. Por quê? Porque tinha que se escrever, copiar, palavra por palavra. Era uma grande obra de arte, uma cópia das Sagradas Escrituras. E nos primeiros momentos das celebrações eucarísticas, os cristãos, eles recordavam a palavra, eles lembravam de cabeça. E por incrível que pareça, nos diz os escritos antigos que as profecias de Jeremias sempre eram muito lembradas pelos cristãos, de tal modo que logo esse livro passou a ser cultuado, devotado na comunidade cristã. Vocês devem lembrar que o Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, ele foi fechado dessa forma, lá pelo ano 70 para os judeus, 70 anos depois de Cristo. E o Novo Testamento para os cristãos veio se difundir, ser bem conhecido, lá pelo ano 200. Por quê? Porque o último escrito ali, os escritos de João, terminam lá entre o ano de 98 ao ano de 103, mais ou menos. Assim nos diz a tradição e a história da igreja. Então, o livro do profeta Jeremias sempre foi muito bem quisto, muito bem querido pelos cristãos. De tal modo que, quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a anunciar o reino, eles sentiam a mesma coisa no coração que sentiam quando escutavam as palavras de Jeremias. De tal modo que, quando Jesus quis medir o seu ibope, a sua popularidade, o conhecimento do povo, e ele perguntou aos seus discípulos assim: olhem, me digam, o que é que estão dizendo aí fora a meu respeito? Sem titubear,
e vocês podem pegar os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, e vocês vão ver que os evangelistas dizem: olha, uns estão dizendo que tu és Jeremias, outros que tu és Elias, outros ainda que tu és João Batista ou alguns dos profetas. Jeremias ali vai ocupar o primeiro lugar. Tamanha importância que eles atribuíam a Jeremias, chegando a confundir Jeremias com o próprio Senhor. Só que é interessante, porque hoje, na primeira leitura, a liturgia da igreja nos pega esse bendito capítulo 17 de Jeremias, que vai nos falar de confiança, só que de um modo negativo. E o que é que Jeremias diz? Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. O que é isso que Jeremias está dizendo? O que Jeremias está dizendo é simplesmente que a confiança do homem deve ser devotada a Deus. Confiança na teologia, vocês devem lembrar, é sinônimo de segurança. A segurança do homem está em Deus, unicamente em Deus. Não é no homem, ou seja, a confiança não pode estar nas coisas temporais, na casa, no emprego, na família. Tudo isso é bom, mas nada disso dá ao homem essa segurança que é tão própria de Deus, que Deus, nosso Senhor, concede ao homem. Confiar em Deus é um dos grandes atributos do ser humano, tanto que o Catecismo da Igreja Católica dedica um artigo, um capítulo ali, ao homem que é capaz de Deus, Homo capax Dei, o homem que é aberto a Deus. E nenhuma outra criatura é tão aberta a Deus como o homem, que tem conhecimento, porque é imagem e semelhança de Deus. Então, o primeiro ensinamento da liturgia da igreja hoje é que nós devemos confiar em Deus, que não nos decepciona, que não nos desengana, que não nos abandona e sempre nos acompanha. Maldito o homem que coloca a sua confiança nos bens temporais, nas coisas deste mundo. E vejam, minha gente, que isso daqui, de um modo tão permissivo, adentrou nas igrejas, de modo que as pessoas vêm à igreja só em busca, muitas vezes, de bens materiais, de coisas que ficam na realidade deste mundo e esquecem de vir na igreja pedir as coisas que perduram para sempre. Confiar em Deus, esperar em Deus, são coisas que nós devemos cultivar ao longo das nossas vidas, mas não se enganem. Confiar em Deus e depositar toda a segurança da própria vida em nosso Senhor passa obrigatoriamente por duas situações. Primeiro, pela vida de oração. O homem que deve buscar está na intimidade, na proximidade com Deus. É impossível o homem criar intimidade se não gosta de rezar, se não é dado a vida de oração, se a oração pesa, se carrega a doença espiritual da assídia, que é preguiça para as coisas de Deus. É impossível confiar em Deus assim. E aí muitas vezes o coração vai se enchendo de tantas coisas da realidade deste mundo
que esse coração vai se afastando de Deus. Porque o homem pensa que a sua força está em si mesmo e não em Deus. É preciso confiar em nosso Senhor. E é por isso que Jeremias, ele agora vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor. Maldito quem confia no homem. Bendito quem confia em Deus, cuja esperança é o Senhor. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, das coisas que eu não consigo compreender neste mundo, uma das que eu me vejo incapaz é de entender um alguém sem fé, é de entender um alguém que não tem confiança em Deus, é de entender um alguém que não tem esperança em nosso Senhor. Por quê? Porque nós que temos fé, a fé não é um adendo das nossas vidas, mas a fé para nós é crucial, é fundante no nosso viver. Na nossa fé, nós alicerçamos a nossa vida. Por quê? Porque sabemos que viemos de Deus, porque sabemos que haveremos de voltar para Deus. Então, aumentar a confiança em Deus passa primeiro pela vida de oração e depois, em segundo, por aprender a trilhar os caminhos do Senhor. Se você pega o livro dos Salmos hoje, vocês vão ver que aí nós temos o primeiro salmo das Sagradas Escrituras. E o primeiro versículo diz de um modo tão santo: é feliz todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Olha que versículo sugestivo, Salmo 1, versículo 1. Por quê? Porque andar na presença de Deus, porque andar na proximidade com nosso Senhor, para nós é motivo de graça, para nós é motivo de bênção. É por isso que nós não podemos ver como um peso servir a Deus, mas devemos sempre sentir prazer e alegria de buscar servir a nosso Senhor, porque é a garantia das nossas vidas. E é assim que o salmista nos orienta, a andar todos os dias na presença de Deus. Mas, finalmente, o que é isso? Andar na presença de Deus, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é andar simplesmente no caminho do bem, no caminho que nos leva aos céus, no caminho que nos faz chegar até Deus. E vejam que nós temos conhecimento e a nossa consciência nos acusa quando nós sabemos que saímos do trilho. A nossa consciência nos acusa quando a gente sabe que não está vivendo de um modo que agrada a Deus. Isso é muito inerente ao ser cristão. E muitas vezes a gente chora, a gente lamenta de ainda não ser tão perfeito como Deus é perfeito. Andar nos caminhos de nosso Senhor quer dizer buscar obedecer, quer dizer buscar viver conforme o que o Senhor orienta. Se Deus me permite que eu faça isso, eu faço. Se Deus não permite que eu faça, eu não posso fazer. Por quê? Porque se eu fizer, eu me afasto de Deus e coloco em risco a minha salvação e corro o risco de perder o céu. Minha gente, nós podemos perder a saúde. Nós podemos perder alguém que a gente ama, e a gente vai perder a mãe, o pai, um filho, quem sabe, a esposa, o esposo. A gente vai perder, faz parte da vida. A gente pode perder até o que tem, mas o que a gente não pode nunca perder é o céu. Por quê? Porque lá é a nossa verdadeira morada. Isso aqui não é utopia.
É uma realidade concreta. Por quê? Por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse em vista do nosso céu, se não fosse em vista da nossa eternidade, a gente não viria à igreja. Fazer o quê, pelo amor de Deus? É construindo o nosso céu dia após dia que a gente vem à igreja, que a gente reza, que a gente trilha o caminho do bem, para que um dia nós tenhamos a graça de alcançar os céus. E vejam que o autor sagrado vai falar também da felicidade em confiar em Deus. É feliz quem a Deus se confia. Existe sim uma felicidade de confiar em Deus, sabendo que as dores, que as dificuldades, sabendo que as angústias fazem parte deste mundo. E para quem tem fé, para quem vive a sua vida sob a batuta de nosso Senhor, sabe que se Deus permitiu, Ele está simplesmente provando o amor que nós temos para com Ele. Porque Deus prova o nosso amor e coloca-nos em provação, sim. Por quê? Porque nos ama com amor eterno. E o amor dele já foi provado no lenho da cruz. E o nosso amor nós provamos por Deus quando nós somos capazes de todos os dias escolher a Deus, ao invés de escolhermos situações que nos afastam de Deus. E aqui também passa por caminhar com o Senhor. E é muito simples. Cada um buscar fazer a própria justiça. Quem é casado seja fiel, seja amoroso, seja paciente. Quem Deus deu o dom da maternidade, da paternidade, busque educar os filhos com sabedoria, com dignidade, com temor de Deus no coração. Quem é patrão, busque ser justo. Quem é funcionário, busque ser honesto. Quem tem um amigo, busque ser fiel. Quem tem alguém que Deus deu prazer a cuidar, busque fazer com dignidade, porque vai prestar contas a Deus. Se nós somos cristãos, somos chamados a darmos testemunho lá fora, cada um segundo a sua condição. Não é testemunho porque tem alguém olhando aqui embaixo, é testemunho porque tem alguém lá de cima que nunca desvia o olho de nós e nos conhece por inteiro, e mesmo nos conhecendo por inteiro, continua confiando em nós. Olha que coisa. Mesmo que a gente não confie em Deus, Deus nosso Senhor confia na gente. Quando eu falo de confiança, eu lembro muito de uma obra francesa, já falei isso muito, que é o livro que eu mais li na vida e um dos que eu mais gosto, não é? De Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, que também é um filme que já assisti não sei quantas vezes. E ali tem um personagem que olha para o padre e diz assim: Padre, eu não confio em Deus. E o padre diz assim: não tem problema, ele continua confiando em você. E Deus é assim. Nós confiamos as nossas vidas nas mãos de Deus. E Deus confia que em meio às dificuldades e os problemas da vida, nós todos os dias escolhemos a Ele. Por isso que esse amor que Deus tem por nós é um amor que nunca se esvai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, bem-aventurado é aquele que deposita a confiança em Deus. Bem-aventurado é aquele que busca agradar a Deus com a própria vida e transforma o próprio viver num canto perene de louvor a Deus. Bem-aventurado é aquele que luta pela santidade todos os dias com o desejo de alcançar o céu. Bem-aventurado é aquele que sabe que está aqui neste mundo fazendo uma passagem e que deve de verdade depositar em Deus também a confiança na ressurreição. É por isso que a segunda leitura de hoje
nos vem justamente da carta de São Paulo à comunidade dos Coríntios, onde Paulo nos vai dizer assim: olha, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de compaixão. A nossa felicidade não é aqui. Ninguém tem moradia fixa aqui. Todos nós estamos passando. Por isso nós temos que viver aqui olhando para o céu. E Deus tem toda a paciência do mundo com a gente, porque deseja ardentemente nos conceder a salvação. É por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que se nós quisermos servir a Cristo, nós precisamos tomar consciência que iremos sempre ser compreendidos pelo mundo. Quando eu falo mundo aqui, eu não falo só das pessoas fora, não. Mas pode ser também dentro da nossa casa. Alguém que não tem um coração em Deus, alguém que tem um coração leviano, que nos criticam por sermos tementes a Deus, por nos dedicarmos a Deus, nos criticam, nos acham careta, porque nós buscamos ser totalmente de Deus. E é tão maravilhoso sermos de Deus. E é tão gostoso levarmos essa vida em comunhão com Deus. O mundo sempre vai ridicularizar os cristãos. O mundo sempre vai ridicularizar o cristianismo. O mundo não aceita que a igreja esteja no mundo como porta do céu. É por isso que muitos são tão librados. Quem quer seguir a Cristo não pode temer ser incompreendido pelo mundo, nem ser achado de careta. Né? Eu sempre disse isso a vocês e levo isso com muita dignidade na minha vida. Né? Nunca vim. Né? Hoje tem 14 anos e uma semana que eu estou aqui com vocês. Né? Domingo passado fez 14 anos. Mas eu nunca pautei o meu pastoreio aqui na igreja querendo ser popular, agradar a pagãos, gregos e troianos na cidade, de jeito nenhum. Sempre na caridade busquei trazer as pessoas para Cristo, mas com a consciência de estar fazendo aquilo que a igreja, que Ele me pede, sem querer agradar a todos, sem querer ser popular, mas querendo sempre ser uma seta para Deus. E quantas vezes eu fui ridicularizado? E quantas vezes fui incompreendido? E quantas vezes fui caluniado simplesmente porque alguém não aceitou um não, porque alguém queria bagunçar, porque alguém não entendia o Evangelho. E sempre assim que acontece. Quem quer ser de Cristo, sempre vai ser ridicularizado pelo mundo, ultrajado, humilhado. Mas é preciso ter fé e ter coragem. E essa coragem, minha gente, ela é sublime. Porque é o próprio Senhor que nos exorta e nos diz: coragem, eu venci o mundo. Ou seja, em Deus nós somos uma potência. Bem-aventurados quando vocês forem odiados, ou seja, que formos incompreendidos por aqueles que não são de Deus, por aqueles que não querem ser de Deus, por aqueles que vivem uma fé de fachada, e são tantos, que passam a vida toda se enganando, pensando que são de Deus. Minha gente, ser de Deus não é simplesmente sentar no banco de uma igreja, fazer uma leitura, servir o altar, cantar, distribuir comunhão. Se escandalizem também, não é simplesmente celebrar a missa, não. Ser de Deus é escolher todos os dias permanecer fiel a nosso Senhor. É escolhermos todos os dias sermos fiéis a Ele. Pode acontecer que aqui ou acolá a gente caia, mas é preciso se erguer e voltar a nossa caminhada, de tal modo que exista sempre no nosso coração esse desejo de crescer em santidade, esse desejo de querermos ser cada vez mais de Deus. E assim desembocaremos todos os dias na graça de Deus. Ser de Deus, minha gente, é muito mais que uma casa de cristão. Ser de Deus é viver na intimidade com o nosso Senhor, que nos faz forte, que nos faz robustecidos e nos faz permanecer de pé em meio a tantas situações da vida. Olha, a fé é impressionante. A fé no Senhor é impressionante. Ontem eu encontrava com uma paroquiana nossa, né?
que vem lutando com uma doença tão triste, né? Que é o câncer. E eu chegava perto assim, tão debilitada, na cadeira de roda, e eu dizia: a senhora está bem? E ela me respondia assim: padre, eu estou em paz. E eu ficava com aquilo ali martelando na minha cabeça: meu Deus, como essa mulher de Deus já não enxerga mais, já perdeu os olhos, já perdeu tanta coisa, e agora ainda continua dizendo: eu estou em paz. Essa paz, minha gente, na nossa paróquia, é essa paz que nosso Senhor nos deu. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Essa paz que é fruto de uma vivência de fé, de tal modo que podem vir as dificuldades, uma doença pode tirar nossa dignidade, pode nos humilhar, e nós devemos ter essa capacidade de dizer: eu estou em paz. Por quê? Porque o meu Deus sabe o que é melhor para mim e eu confio nele. Vejam que isso daqui não tem preço. E é justamente essa fé que nós devemos ter em Deus nosso Senhor. Mas essa fé, volto a dizer, para terminar a homilia de hoje, ela só é possível se nós vivermos de verdade uma comunhão plena e íntima com nosso Senhor. Vamos, pois, na liturgia de hoje, recomendar ao Senhor, bom Deus, o nosso coração, para que todos os dias Ele tenha espaço para habitar em nosso coração e nos conduzir pelo caminho do bem, que nos faça um dia alcançar os céus. Vamos pedir a bem-aventurada Virgem Maria, que nos ajude, que interceda por nós todos os dias, para que tenhamos a alegria de sermos serenos em meio às dores e às dificuldades da vida, simplesmente porque temos certeza de que somos amados por Deus e Ele nunca nos abandona, porque simplesmente é fiel e o seu amor é eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.